Todo mundo tem o seu arco preferido de Naruto, tal como todos nós temos aqueles arcos que a gente não suporta, nem no anime, nem no mangá. Do Mizuki roubando o pergaminho, a Naruto e Sasuke lutando pela última vez no Vale do Fim, Naruto mudou bastante ao longo de seus 19 arcos, isso contando todas as fases do clássico e do Shippuden. Mas qual é o melhor arco de Naruto? E o pior? Bom, essa é a pergunta que eu vou tentar responder nesse vídeo, mas antes do meu ranking, alguns adendos. Esse vídeo só vai considerar os arcos canon do mangá. O ranking dos fillers eu vou deixar para outro vídeo. Eu também quero deixar claro que esse ranking é apenas a minha opinião, a minha experiência como fã. E se a sua ordem for diferente da minha, por favor, deixe o seu ranking aqui nos comentários. Agora, sem mais delongas, estes são os 19 arcos de Naruto, ranqueados do pior ao melhor. Número 19. Quarta Guerra Ninja. Contagem regressiva. Pior do que o arco da Quarta Guerra Ninja é o arco que antecede a Quarta Guerra Ninja. Se você é daqueles que, como eu, acredita que Naruto começou a se perder durante o arco da guerra, então você vai concordar de que a preparação para a Quarta Guerra Ninja foi ainda mais frustrante. Algumas coisas legais até aconteceram, tipo Naruto treinando com o Bi e o Kabuto se colocando como um dos principais vilões dessa parte final da série. Mas em geral, o arco da contagem regressiva foi um grande e cansativo prólogo para a história que a gente realmente queria ver. Número 18. O ataque de Kaguya Otsutsuki. Seja lá qual fosse sua teoria para como Naruto iria acabar, eu duvido que você tenha teorizado que uma deusa alienígena vindo de um clã de conquistadores intergalácticos cujo poder deu chakra ao planeta Terra apareceria nos últimos capítulos do mangá após a criação dela derrotar Madara Uchiha. Uma década após o final de Naruto, ainda é difícil entender o que o Kishimoto estava pensando. E embora eu tenha gostado de como o time 7 derrotou a Kaguya, trabalhando junto, tudo aconteceu rápido demais, e ficou parecendo que esse arco só existiu para Naruto dar um fim ao Madara. Número 17. Quarta Guerra Ninja. Confronto e conclusão. Eu não consigo falar da Quarta Guerra Ninja sem mencionar o quão longo e cansativo foi esse arco. Não só ele durou dezenas de capítulos do mangá, mas ele ficou ao ar por mais de anos no anime devido à quantidade de fillers. E mesmo desconsiderando essa experiência do anime e focando apenas no mangá, a Quarta Guerra Ninja foi muito decepcionante. Eu gosto da ideia de vermos todas as vilas trabalhando em conjunto, mas o fato de que o inimigo dessa Quarta Guerra Ninja eram incontáveis Zetsus e versões ressuscitadas de personagens antigos deixou tudo muito repetitivo e maçante. Número 16. A busca por Itachi. Naruto sabia que a gente estava esperando há anos para ver a luta final entre Sasuke e Itachi, então é claro que eles não entregariam isso de bandeja. Antes da luta do século acontecer, nós tivemos que assistir ao time 7 e ao time 8 procurando pelo Sasuke, enquanto o time do Sasuke procurava pelo Itachi, enquanto naquele arco do Kakuzu e Dan a gente pôde ver o time Asuma tendo bastante destaque. Na busca por Itachi, o time 8 fez absolutamente nada, o que foi bem decepcionante. Número 15. O nascimento do Jinchuriki do 10 Caudas. Os arcos finais de Naruto meio que se misturam na minha cabeça, e às vezes fica difícil separar onde termina um e onde começa o outro. Mas o fato é que entre toda aquela confusão ali do final com Madara e Obito, o arco dos 10 Caudas é o que eu mais gosto. A gente finalmente chega na conclusão da história dos Bijus, a história do Obito também chega ao seu final, e vai parecendo que a gente finalmente está terminando o arco da Quarta Guerra Ninja. Não é um dos meus arcos preferidos de Naruto, mas é um ponto da Quarta Guerra Ninja que se destaca pra mim. Número 14. A reunião dos 5 Kage. A reunião dos 5 Kage teve a difícil missão de ser o primeiro arco após o arco do Pen, e esses capítulos não decepcionaram. Após anos ouvindo falar sobre as 5 grandes nações ninja, a gente pôde finalmente ver os 5 Kage se juntando para lidar com um problema em comum. Toda aquela parte do Danzo dando um golpe e tentando enganar os outros Kages foi bem interessante, e mostrou que não seria fácil para as vilas trabalharem juntas. E isso, claro, sem falar do Sasuke indo modo 100% vilão atrás do Danzo. Quem não se lembra do Sasuke aparecendo de cabeça pra baixo no teto da reunião dos Kage? Número 13. As Crônicas de Kakashi. Talvez seja injusto considerar 2 episódios como um arco, mas as Crônicas de Kakashi é tecnicamente sim um arco de Naruto. Foi com essa história que a gente foi da parte 1 pra parte 2 do mangá, embora o anime só fosse adaptar o Kakashi Gaiden lá no episódio 119 e no episódio 120. Mesmo sem entrar no quão importante as Crônicas de Kakashi seria para o restante da série, por toda aquela questão do Obito, essa historinha foi muito boa e mostrou pra gente um vislumbre de uma era diferente de Naruto. Ver o quarto Hokage em ação e a origem do Sharingan do Kakashi foi tudo muito divertido. Número 12.
Reconhecimento da Ponte Tenchi. Eu sei que ranquear o arco da Ponte Tenchi tão perto do top 10 vai ser controverso, mas por mais que seja um dos arcos que as pessoas menos gostem, eu não consigo achar esses episódios ruins. É um dos meus momentos preferidos do Shippuden, talvez porque ele confirma o quão diferente a série estava agora do Naruto clássico. O time Kakashi tinha um novo membro e um novo capitão. O Sasuke havia sido realmente treinado pelo Orochimaru, e o poder das 9 caudas estava cada vez mais difícil de ser controlado. Esse arco também é quando Naruto passa a ser meio que Game of Thrones, com caras tipo Danzo e Kabuto sempre planejando 2, 3 passos à frente dos heróis, o que eu gostei bastante. Número 11. Prólogo. País das Ondas. O arco onde tudo começou. Se você assistiu Naruto no SBT, você provavelmente deve ter decorado as falas do prólogo e do arco do País das Ondas. E por mais que o anime ainda fosse ficar muito melhor, esse arco inicial não deixa nada a desejar. A gente rapidamente entende quem é o Naruto como personagem. A introdução do time 7 também é rápida e eficiente, e a missão ao País das Ondas é intensa e surpreendente do começo ao fim. Naruto e Sasuke combinando uma técnica sem falar nada, Kakashi usando o Sharingan pela primeira vez, Sasuke salvando Naruto. Alguns dos meus momentos preferidos de Naruto vêm desse arco inicial. Número 10. O Vale do Fim. O último arco canon de Naruto, a luta entre Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha pelo futuro do mundo Shinobi, entregou tudo o que a gente queria. Eu tenho algumas críticas a como essa luta aconteceu e como ela veio meio que do nada aos 45 do segundo tempo, mas não tem como negar que a batalha final de Naruto foi espetacular. Tanto no mangá quanto no anime, essa revanche do Vale do Fim era tudo que a gente vinha esperando desde o final de Naruto clássico. Naruto simplesmente não podia acabar sem essa luta, e eu fico feliz que ela tenha sido tão boa. Número 9. A busca por Tsunade. Naruto aprendendo Rasengan, a primeira aparição da Tsunade e a luta entre os lendários Sennin. O arco da busca pela Tsunade é uma das minhas partes preferidas, não apenas de Naruto clássico, mas de toda a série. Após dezenas e dezenas de episódios no qual tudo girava em torno do Exame Chunin, a gente estava finalmente explorando o mundo de Naruto e conhecendo alguns dos personagens mais poderosos desse universo. Tsunade é uma das minhas personagens preferidas de Naruto, e a introdução dela enquanto Naruto se questionava sobre o que significa ser Hokage não poderia ter sido melhor. Ah, e Gol é a melhor abertura de Naruto clássico. Número 8. O resgate do Kazekage. O arco do resgate do Kazekage é uma aula sobre como iniciar a nova fase de um anime. Ao mesmo tempo em que ele é bem nostálgico, a gente vai revisitando um a um os nossos personagens preferidos do Naruto clássico. Esses episódios também introduzem diversos conceitos e personagens novos que elevam demais a série. A Akatsuki é rapidamente estabelecida e a gente entende o quão poderosos esses vilões realmente são. E dedicar um arco inteiro ao Gaara e à Vila da Folha foi uma decisão muito inteligente do Kishimoto, confirmando o arco de redenção do Gaara que havia começado lá no Exame Chunin e mostrando quantas coisas haviam mudado nesses 3 anos. Número 7. A Prova Chunin. Um dos arcos de torneio mais icônicos de qualquer anime, a Prova Chunin é quando Naruto realmente engata. Eu adoro o arco do País das Ondas, mas é durante o Exame Chunin que a gente entende o que esse anime vai ser. Nós somos reintroduzidos aos outros genin da Vila da Folha e todos eles se destacam de alguma forma. A parte da floresta é meio cansativa, especialmente no anime, mas tudo vale a pena quando a gente chega nas batalhas eliminatórias. Gaara vs Rock Lee é um capítulo à parte na história de Naruto, e esse arco prepara o terreno para um outro arco que, na minha opinião, é ainda melhor. Número 6. O ataque a Konoha. Por mais que eu goste dos episódios da Prova Chunin, uma das minhas partes preferidas de Naruto clássico é quando o exame é interrompido durante a luta entre Sasuke e Gaara. A Vila da Folha estava sendo atacada. O Kazekage, na verdade, era Orochimaru, e agora não existiam mais regras. Esse arco subverteu as expectativas de todo mundo em relação a como o Exame Chunin terminaria e colocou muito mais coisas em jogo. O Orochimaru já tinha sido assustador lá na floresta, mas é aqui que a gente entende o quão poderoso esse cara realmente é. Naruto vs Gaara é uma das melhores batalhas do anime e foi a conclusão perfeita para esse arco. Número 5. O conto de Jiraiya, o Destemido. Jiraiya sempre pareceu estar vivendo seu próprio anime, a parte de Naruto. A gente raramente via esse personagem, e ele sempre estava fazendo alguma coisa em algum outro lugar. No arco do conto do Jiraiya, no entanto, a gente segue o Eremita dos Sapos como se ele fosse nosso protagonista. O Jiraiya é literalmente colocado como protagonista de uma profecia e diz que ele vai treinar a pessoa que mudará o mundo Shinobi para sempre. De um personagem super poderoso e engraçado para uma figura complexa e até meio trágica, o conto de Jiraiya, o Destemido, fez de um personagem bom ainda melhor. E claro, tudo culminou na batalha entre Jiraiya e Pain, que é simplesmente uma obra-prima. Número 4.
Missão de recuperação de Sasuke. A busca pelo Sasuke no clássico nos deu um dos melhores arcos, não só de Naruto, mas também de qualquer anime. E por mais que a conclusão desse arco, lá na luta entre Naruto e Sasuke no Vale do Fim, seja icônica, o que eu mais gosto nessa parte da série é ver o time formado pelo Shikamaru trabalhando junto após o exame Chunin, no qual era cada um por si e todo mundo era um potencial inimigo. Ver esses caras lutando pelo mesmo time foi uma experiência inigualável. Foi a primeira vez que a gente viu personagens como Neji, Choji e Kiba lutando em uma missão de verdade, não em um torneio. E também foi quando a gente pôde ver o Shikamaru atuando como um Capitão Chunin pela primeira vez. É um arco intenso, cheio de momentos emocionantes e com algumas das melhores batalhas de Naruto. Número 3. Missão de repressão da Akatsuki. O famoso Shikamaru Shippuden é quando Naruto escanteou seu protagonista por um tempo e focou no Shikamaru, um dos melhores personagens da série, que sempre mereceu mais destaque. Acho que o que fez esse arco ser tão bom é que a gente não estava preocupado com as coisas de sempre. Naruto, Nove Caudas, Sasuke, Itachi, nada disso. O foco é total em Shikamaru e Asuma, após eles darem o azar de encontrar Idan e Kakuzu. A primeira batalha é um angustiante jogo de xadrez, no qual a gente rapidamente percebe que não tem saída, enquanto a segunda batalha é talvez a melhor de todo o anime, com Shikamaru liderando seu time e até o Kakashi com um plano infalível para derrotar um inimigo que parecia ser imbatível. E obviamente o Naruto chegando no final com seu Rasen Shuriken foi épico. Número 2. Batalha entre irmãos. A batalha pela qual todos estavam esperando. A conclusão de uma história que havia começado anos atrás, quando Sasuke disse que não tinha um sonho, mas sim um objetivo. O destino e os segredos do clã mais importante de Naruto, agora nas mãos dos irmãos Sasuke e Itachi. É difícil até descrever o quão importante foi esse arco da batalha entre os irmãos. Não só por causa de tudo que a gente já havia visto sobre Sasuke e Itachi na série, mas também pela forma como essa luta iria mudar Naruto para sempre. A luta em si é fantástica, dos infinitos Genjutsu até o surgimento do Susanoo e o retorno do Orochimaru, mas a carga emocional desse arco é ainda melhor. Número 1. Ataque do Pain. Acho que é opinião unânime que o arco do Pain foi o auge de Naruto. Nada que veio antes do arco do Pain foi tão espetacular assim, e nada que veio depois foi bom o bastante para superar o arco do Pain. Muitos até concordam que Naruto poderia ter terminado aqui, com o Naruto prometendo encontrar a resposta da pergunta do Nagato e voltando para Konoha como o herói da vila que havia salvado todos. Todos os temas, todos os conceitos que a gente via acompanhando Naruto desde o começo culminaram nesse arco, que não só foi intenso e cheio de batalhas incríveis, mas também muito emocionante e bem escrito. Assistir o arco do Pain é saber que Naruto é um anime do qual vale a pena virar fã. Eu já assisti esses episódios dezenas de vezes, mas ver a Sakura chamando pelo Naruto e ele aparecendo com os sapos sempre me arrepia e sempre vai me arrepiar. Mas e você, concorda ou não com o meu ranking? Como você ranquearia os 19 arcos de Naruto? Coloca aqui nos comentários a sua lista, ou pelo menos o top 5. E se você quiser saber mais sobre o que eu acho do arco do Pain, da Quarta Guerra Ninja e do Madara, assiste esse vídeo aqui, ó.